Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre interceptações telefônicas. Agora nós vamos falar aqui sobre o artigo 7º, mas é bem breve, principalmente o 8º. E aqui nós falaremos bastante acerca da captação ambiental, certo? Captação ambiental principalmente é muito importante a gente falar sobre isso. E também vamos falar sobre a gravação, mas principalmente sobre a captação ambiental. Então, vou descer aqui a minha tela para a gente ir até o material, certo? Vamos lá. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, né, a lei da interceptação telefônica, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público, ou seja, geralmente as operadoras, né? Você precisa das operadoras telefônicas para realizar a interceptação. Então, que é uma autorização que a lei está dando. Aí vem o artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensado aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Esse artigo 8º ele é muito importante. Por quê? O que acontece? Você tem ali um inquérito policial investigando um determinado crime. Você tem ali um inquérito policial, está investigando um crime. Quando existe uma interceptação telefônica, não vai ficar naquele inquérito. A interceptação telefônica ela vai ficar em um auto apartado, como se fosse um outro inquérito. Por quê? Por que isso? Isso aí é justamente para preservar o sigilo da interceptação telefônica. Porque, por exemplo, se o advogado for da vista do inquérito policial e a interceptação telefônica tiver no inquérito, acabou o sigilo, certo? Então, é mais para resguardar essa questão da interceptação telefônica ela ser sigilosa. Então, vai ocorrer em autos apartados. A interceptação telefônica ela ocorre em autos apartados, seja na fase de inquérito policial, como eu dei um exemplo, ou seja é, na fase processual penal, certo? Depois que o delegado, né, certamente, fizer o relatório da interceptação telefônica, aí você vai unir esses autos, né, ao inquérito principal. Ele vai ser unido ao inquérito. Aí depois realmente a defesa, né, quando der vista do inquérito, vai ver lá toda a transcrição da interceptação telefônica. Mas ele, a princípio, ele ocorre em autos apartados. Se ele estiver na fase processual, também vai ocorrer em autos apartados até o juiz realizar um despacho. Vou dar um exemplo aqui recente meu, que não tem nada a ver com interceptação telefônica. É um processo de organização criminosa. Eu fiz um embargo de terceiros para desbloquear as contas do meu cliente. Consegui êxito. Esse embargo de terceiros ele ocorreu em autos apartados. Não foi no processo principal de organização criminosa. Foi em autos apartados. Depois que o juiz foi despachar, foi decidir acerca do meu embargo, que foi positivo, né? É que ele juntou, né, para o processo principal, certo? Então aqui é basicamente isso. Isso que significa, né, o auto apartado, que depois eles são apensados, né, aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, ou seja, você vai pegar aquilo que está apartado e vai apensar no principal, que seria aqui o inquérito ou o processo criminal. Aí vem aqui, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Que eu botei uma observação. A ausência de autos apartados configura mera irregularidade. Tem que visualizar se houve prejuízo ou não. Então, assim,
por lei você tem que fazer tudo em autos apartados, né? Mas caso não seja dessa forma, caso não se dê dessa forma, que está errado, configura uma mera irregularidade. Aí você tem que ver se causou prejuízo ou não. Não seria uma nulidade absoluta, certo? Vamos descer aqui. Vamos lá. Parágrafo único. A pensão somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade policial, quando se tratar de inquérito policial. Nós falamos aqui sobre isso. Então, ele faz o relatório, aí realiza a pensação. Ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente. Ou seja, o juiz despacha e aí apensa aos autos do processo criminal. Aí aqui é muito importante, artigo 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizado pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Quando? Aí vem aqui. Aqui a gente já está entrando no mérito, né, que eu tinha falado antes, da captação ambiental. O que acontece? O que seria a captação ambiental, né? Vamos supor que você sabe que uma organização criminosa faz uma reunião num lugar X, né, num galpão, um exemplo. E aí você coloca ali, né, algo para fazer a gravação ambiental daquele ambiente, certo? E você tem que levar em consideração que a gravação ambiental ela é mais gravosa que a interceptação telefônica, tá? Ela é mais gravosa, ela é considerada pela lei mais gravosa. Então, se a gente já falava que a interceptação telefônica é uma última ratio, a captação ambiental é mais última ratio ainda, tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que a captação ambiental ela pode ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Ou seja, aqui, para a captação ambiental, o juiz não pode de ofício de acordo com a lei. Na interceptação telefônica, a gente lembra que, pela lei, o juiz pode decretar de ofício. Aqui não, tem que ter o requerimento ou do Ministério Público ou da autoridade policial. Daí você já começa vendo como a captação ambiental ela é mais gravosa, certo? O juiz já não pode de ofício. Aqui o princípio acusatório está prevalecendo, tá legal, certo? Vamos voltar lá para a gente ver aqui os outros requisitos, né? Outras coisas acerca desse tema. Vamos lá. Aí vem, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Veja que na interceptação a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis. Aqui já aumenta uma coisinha aqui para captação ambiental e igualmente eficazes. Agora aqui, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais. Aqui tá a mesma coisa da interceptação telefônica, só que lá é no máximo detenção, ou seja, para você ter uma interceptação telefônica, você precisa de um crime punido com reclusão. Aqui já é mais gravoso, ou seja, aqui mais um motivo para a captação ambiental ser mais gravosa, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas, certo? Ou seja, tem que ser uma pena em abstrato máxima superior a 4 anos, que é algo gravoso, né?
ou infrações penais conexas. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Então, não basta ali requerer de uma forma genérica. Você tem que explicar como é que você vai introduzir essa captação ambiental, certo? Tem que ser bem definido, tá? Se for genérico, é um motivo para a defesa, né, questionar a legalidade daqui, né? Caçar uma nulidade, certo? Então, e também tem que lembrar que, aqui uma observação, a casa é asilo inviolável. E tem a questão do repouso noturno. Se for numa casa, não pode ser à noite, né? É uma coisa bem difícil essa questão da captação ambiental, né? Até para você realmente efetivar. Aí vem aqui. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa. Como a gente diz, exceto na casa, porque casa é asilo inviolável. Nos termos do inciso caput do 5º da Constituição Federal. Inciso 4º aqui. Aí vem aqui. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Veja só. É igualzinho interceptação telefônica, mas eu digo, sempre tem um porém, porque a captação ambiental ela é mais gravosa. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Tá igual a interceptação. Renovável por decisão judicial por iguais períodos. Ou seja, vai renovando, vai renovando. Se você tiver motivo, você vai renovando. Quando é indisponível do meio de prova. Porém, tem esse E aqui que não tem na interceptação. Quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, se você não tiver isso aqui, cara, você não vai poder renovar a captação ambiental. Isso aqui é algo para a defesa questionar. Tem que ter presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Continuando aqui. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Observação: trata-se de gravação telefônica, pode ser utilizada pela defesa. O que acontece aqui? Se ocorrer uma captação ambiental, ou até uma gravação telefônica também, né? Essa aqui é uma captação ambiental feita por um interlocutor. O que acontece? O interlocutor gravou, fez uma captação ambiental. Se for para a defesa dele, ele pode ser usado ali juridicamente falando, né? Mesmo sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Mas isso aqui você tem que levar em consideração que é para matéria de defesa. Matéria de defesa. Por que em matéria de defesa? Porque se for em matéria de acusação, isso aqui tem que ser feito pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, certo? Se eles fizerem isso aqui para acusar alguém, eles vão ter que passar por todo aquele rito, né, de fazer o pedido para o juiz, né? Então é até uma coisa um pouco lógica isso aqui. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Pessoal, a aula foi esta, né? Foi mais para a gente falar sobre a captação ambiental. A gente viu que ela é mais gravosa juridicamente, né, pela lei. Ela é um rito mais ultima ratio do que a própria interceptação telefônica. O juiz não pode decretar de ofício. Até para você renovar, você precisa comprovar mais coisas, né? Uma habitualidade daquelas pessoas que estão praticando crimes e etc. São para crimes em abstrato superiores a 4 anos, certo? Diferente na interceptação, que o crime tem que ser de reclusão. Então, é mais gravoso, tá? Então, a aula é essa.
Espero ter ajudado o próximo e bons estudos a todos.